Olá, sou Gi Sátiro e no Vivas acreditamos que o amor começa no olhar profundo que lançamos sobre nós mesmos. Por isso, hoje a gente começa a série especial da Semana dos Namorados com um tema essencial. O que acontece com os relacionamentos quando a mulher desperta? Motivo até pelo qual tantos relacionamentos acabam. Aqui a gente olha para a vida com os olhos do despertar, da beleza, da consciência. E hoje eu quero falar sobre algo que toca o coração de muitas mulheres: o amor. Mas não é qualquer amor. É o amor que nasce depois que a gente se reencontra. Você já sentiu que depois de um processo de autoconhecimento, algumas relações começaram a parecer pequenas, limitadas, muitas vezes incompatíveis? Isso não é um problema, é um sintoma de evolução, porque quando você muda, tudo muda. Imagina uma mulher que sempre acreditou que o amor era doação total, que amar era aguentar, ceder, fazer o outro feliz. Até que um dia ela começa a se escutar e percebe que há anos não se pergunta o que realmente sente. O que muda com a mulher quando ela se encontra com ela mesma, né? Ela começa a perceber os padrões de dependência, de medo, de apego. O autoconhecimento é como uma lanterna, ele vai iluminando as sombras que ela chamava de amor. Ela passa a olhar para si mesma com compaixão e não mais como a salvadora do outro. Quando a mulher começa a se observar com mais profundidade, ela começa a questionar. O que antes era automático vira escolha. O que antes era sufocante agora é inaceitável. O que antes parecia amor agora pode revelar uma dependência, um medo, uma carência. Muitas mulheres relatam que depois que começou a se cuidar, o relacionamento ficou estranho. E isso é natural, porque quando você muda, o campo ao seu redor se transforma também. E o que é que a gente faz nesse momento? Primeiro, não se culpe. Segundo, observe-se com presença. Use o seu desconforto como bússola. O que é que isso está te ensinando sobre você? É por isso que tantas mulheres, depois de um processo de despertar, se separam ou ressignificam os seus vínculos. Porque a primeira relação que muda é a com ela mesma. E eu vou te contar uma história. Uma história real. Tinha uma mulher que sempre acreditou que o amor era se encaixar. Fez de tudo para manter o casamento bonito, bonito. Mas um dia, num círculo de mulheres, ela chorou ouvindo outra mulher falar. Ali ela se viu. Ali começou o seu despertar. E foi nesse processo que ela percebeu. Ela não sabia o que era o amor, só o que era agradar. Ela não sabia o que era vínculo, só o que era dever, né? Os compromissos que ela tinha assumido com ela mesma e com a relação. O amor verdadeiro, ele começa quando você se reconhece. Quando você aprende a dizer, eu quero isso para mim, isso não me serve mais, eu me escolho. Por isso, no Vivas, a gente acredita que os relacionamentos não acabam porque a mulher despertou. Eles mudam de forma e, às vezes, sim, precisam ser encerrados. Com verdade, com gratidão, com coragem. E assim a gente cria a travessia para relações conscientes. As que vão permanecer ou e se remodelar, ou as novas que virão. É quando você escolhe amar não por medo de ficar só, mas por liberdade de ser quem você é e saber que juntos vocês se potencializam. E isso começa de dentro, com a relação que você cultiva com sua própria alma. Lembra da história do campo? Você muda, o campo muda, é isso. Esse é o convite de hoje. Observe como você tem amado. E se o amor que você oferece ao outro começa no cuidado que você tem com você. Se esse tema te tocou, compartilha. Amanhã a gente continua falando sobre o que a gente aprendeu e como a gente aprendeu errado a amar.
e como a gente pode tudo isso mudar. Viva isso!